Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria que queremos cumprimentá-los, queremos dar as boas-vindas aos irmãos mais uma vez nesse nosso encontro que tem sido, em relação aos estudos, tem sido semanal, onde temos meditado na palavra do Senhor, temos feito esses cultos online, pela internet, dado a impossibilidade que temos de cultuarmos, de estarmos juntos na igreja, devido à epidemia que a nossa sociedade e o mundo tem vivido. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu acho que o Senhor certamente tem suprido as nossas necessidades, inclusive espirituais, através da meditação na palavra do Senhor. Desta feita, irmãos, nós concluiremos o estudo no livro do profeta Abacuque. Foram apenas 4 estudos, hoje é o 4º estudo, a conclusão. E certamente foi um estudo que nos enriqueceu, que nos edificou. Todos nós fomos alimentados pela palavra de Deus. Eu acredito que alguns puderam conhecer um pouco mais, ou todos puderam conhecer um pouco mais a respeito do profeta. Esse profeta Abacuque é chamado um profeta menor, né? Os profetas menores da Bíblia são aqueles que deixaram um registro mais condensados, os seus escritos, foram em relação ao conteúdo menor, e era um profeta um tanto desconhecido de muitos, mas com esse estudo nós podemos conhecê-lo um pouco melhor, e a mensagem do profeta Abacuque. Que mensagem gloriosa, que mensagem maravilhosa, uma mensagem atual, uma mensagem para nós. Além disso, irmãos, através desse estudo nós podemos, acredito que descolar as folhas da nossa Bíblia, que eu acho que em muitos casos elas estavam ali coladas, Fazia tempo que você não visitava ali o profeta Abacuque, você não sabia que o vizinho dele é Naum, o outro vizinho dele é Sofonias. Então a oportunidade que temos, irmãos, de juntos entrarmos um pouco mais nas profundidades, nas riquezas da palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós meditaremos no último capítulo do profeta Abacuque, que é o capítulo 3. Nós vamos meditar em todo o capítulo, porém é um pouco extenso, são 19 versículos. Eu quero ler com os irmãos aqui agora apenas o versículo 1 e 2. E aí nós vamos, ao longo da mensagem, falarmos sobre os outros versículos e concluiremos com os versículos 17 a 19, que é um cântico de triunfo da fé. Vamos ler agora, irmãos, Abacuque, capítulo 3, os versículos 1 e 2, que diz assim, a minha leitura está na NVI, diz assim: oração de Abacuque, uma confissão. Na ARC, na Almeida Revista e Corrigida, está sob a forma de canto, uma oração sobre a forma de canto. E Abacuque diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Na ARC está escrito: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E, portanto, irmãos, são as primeiras palavras do último capítulo do profeta Abacuque, só para nós relembrarmos o enredo, o percurso, o caminho que o livro faz. Nós vimos que Abacuque é um profeta diferente dos outros profetas, porque normalmente os outros profetas começam os seus livros trazendo uma mensagem de Deus. Geralmente eles usam aquele termo, assim diz o Senhor. E aí traz uma mensagem de Deus para uma pessoa, para uma família, para uma nação. E aí essa é a metodologia dos profetas, sempre Deus falando com o homem, com essa expressão, assim diz o Senhor. Mas Abacuque, ele faz o contrário, ele é diferente, porque é como se o livro começasse, assim diz Abacuque. Ou seja, é o profeta falando com Deus, é o homem falando com Deus, é o homem indagando a Deus. Abacuque começa o livro lutando com Deus, pela forma como Deus estava permitindo a corrupção, a violência, a frouxidão da lei ali em Judá, ali mais especificamente em Jerusalém.
E o profeta, ele aparentemente ele está um pouco indignado com Deus pela sua aparente inércia. Parece que Deus não estava fazendo nada diante do mal que estava ali na sociedade. E vimos ainda no capítulo 1 que a resposta de Deus ela veio. Deus ele falou com Abacuque o que ele iria fazer. Ele estava preparando os caldeus, os babilônios que viriam e julgariam o povo então de Jerusalém. Aquela resposta de Deus, ela deixa Abacuque perplexo, né? Ela deixa Abacuque indignado, ele não entende a metodologia de Deus, e aí o profeta diante disso, no capítulo 2, fala que ele sobe para uma torre de vigia e ele aguardaria a ação de Deus. Ele aguardaria, portanto, o que Deus faria diante daquela situação. Nisso, a palavra de Deus veio novamente ao profeta, no capítulo 2, informando o profeta acerca dos caldeus, acerca dos babilônios. Então Deus vai falar para ele que Deus sabia quem eram os caldeus e que no momento certo Deus julgaria aquele povo. Deus trataria aquele povo como instrumento, usaria aquele povo como instrumento e depois trataria o mal que aquele povo estava fazendo a diversas nações. E aí vimos a semana passada que quando Deus fala, a alma acalma. O profeta então ouviu a voz de Deus e a sua alma se acalmou, a sua alma descansou, a sua alma encontrou repouso naquilo que Deus lhe havia falado. Porque Deus mostrou qual seria, portanto, o fim dos caldeus, e diante disso Deus mostra ao profeta que no seu caminho e no seu plano não há injustiça. É isso que vimos até aqui. Neste último capítulo, no capítulo 2 ainda, quando Deus fala dos caldeus, a gente viu lá que Abacuque ele registrou aquela mensagem de Deus numa forma de poesia, numa forma de cântico. Seria o cântico fúnebre sobre Babilônia, o cântico fúnebre sobre os caldeus. E agora, o profeta novamente vai registrar a sua experiência com Deus através de um outro cântico, mas agora seria o cântico do triunfo da fé, o cântico de júbilo do profeta pela vitória do justo. Abacuque é um profeta que canta no meio da noite. No começo do livro, o profeta encontrava-se em crise com Deus e, consequentemente, em crise consigo mesmo e em crise com o próximo, em crise com o seu povo, em crise com a sua sociedade. No final do livro, há uma mudança radical nisso. Ele já não está em crise. Mas o que houve? Será que a investida dos caldeus contra Israel seria cancelada? Será que Deus mudaria os planos, né, para atender a oração do profeta? Não, não. A mudança ela aconteceu não no cenário, não fora, não no contexto. A mudança aconteceu no coração do profeta. Porque agora, depois de ouvir a mensagem de Deus, o profeta já não estava mais em guerra com Deus. O profeta já não estava mais em crise com Deus. A voz de Deus veio, esclareceu todas as coisas diante do profeta e ele então pôde descansar em Deus. Portanto, a grande mudança que a gente enxerga do capítulo 1 para o capítulo 3 não é que Abacuque agora faz uma nova análise do cenário, da política internacional, ou o profeta raciocinou melhor sobre a questão, nada disso. A situação mudou porque Deus falou com o profeta orou e o profeta creu, o profeta descansou na soberania, descansou no projeto de Deus, descansou nas ações de Deus, descansou na fidelidade de Deus. É por isso que essa mudança tão grande do capítulo 1 para o capítulo 3. E nesse ponto, irmãos, esse profeta, o Abacuque, ele possui algumas semelhanças com Jó. Por quê? Porque ambos, Jó e Abacuque, passaram pelas suas crises com Deus, indagaram a Deus, né, sobre algumas coisas, sobre algumas ações, e depois de ouvir Deus falando, no caso de Jó ainda foi Deus confrontando, Deus faz algumas perguntas para Jó, confrontando a Jó, por exemplo, onde tu estava, Jó, quando eu fundei a terra? Então Jó, ele ouve tudo aquilo, ele entende e ele descansou. É importante ainda dizermos, irmãos, a respeito de Abacuque, que quando a gente fala sobre os questionamentos de Abacuque, a gente tem que ter em mente que Abacuque não era um cético. Abacuque não era um incrédulo. Abacuque não era alguém que estava zombando da fé em Deus.
Abacuque era um crente verdadeiro. Abacuque era um homem fiel a Deus, mas era um homem fiel que estava em crise. Era um homem fiel, crente, que não estava entendendo as atitudes de Deus, por isso estava entrando numa crise. E aí eu fiquei pensando, podemos pensar juntos, como surgem as crises entre um crente fiel e Deus? Quando surgem esses questionamentos, esses dilemas no coração de um crente fiel em relação às atitudes de Deus? Sabe, irmãos, geralmente essas crises elas surgem quando nós fazemos as nossas equações espirituais. X mais Y elevado a W é igual a R. Nós fazemos criamos as nossas regras, nós estabelecemos os nossos limites, formulamos, os métodos e queremos entregar aquilo para Deus pronto, como se Deus estivesse... E queremos por quê? Nós queremos colocar Deus dentro das nossas regras. Queremos colocar Deus dentro dos nossos planos. Queremos colocar Deus dentro dos nossos limites. E aí a gente percebe que na prática isso não funciona. Por exemplo, estamos cercados de regras para Deus. Estamos cercados dessas fórmulas espirituais. Estamos cercados de livros, por exemplo, livros que vão falar 7 passos para a felicidade de um homem de Deus, 3 maneiras de ter sucesso espiritual, 7 atitudes de um homem de fé. Então, são coisas prontas, são regras prontas. E aí a gente quer colocar todas essas bobagens, nossa, como se Deus coubesse dentro delas. E aí a gente percebe que na prática isso não funciona. E quando a gente vê que na prática isso não funciona, a gente então entra em crise. A gente entra em crise com Deus porque Deus não quis se submeter às regras que criamos. Era mais ou menos isso que acontecia com Abacuque. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 3, depois que Abacuque ele ora a Deus, Deus fala com ele vai registrar uma visão que ele teve de Deus. Abacuque teve uma visão do Senhor. A partir do versículo 3 até o versículo 16, Abacuque ele vai registrar essa visão numa forma de poesia. Ele vai terminar o seu livro com louvor, com excelente louvor. Ele vai terminar o seu livro com um salmo. Capítulo 3 de Abacuque é um dos poucos salmos que há na Bíblia que está fora do livro de Salmos. Embora ele não esteja no livro de Salmos, ele é um salmo. Abacuque 3 é um salmo. E nesse cântico, o profeta ele vai registrar uma visão que ele teve de parte do currículo de Deus. A visão mostraria então algumas obras que Deus fez, que Deus fizera no passado, e um Deus se apresenta como um Deus guerreiro, algumas guerras de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, viu? O teu Deus tem currículo, o teu Deus ele tem história, o teu Deus ele tem guerras combatidas, o teu Deus ele tem vários combates na sua trajetória e nenhuma derrota, nunca perdeu, nunca. Abacuque ele olha então, ele tem uma visão de alguns poucos eventos do currículo de Deus, vamos dizer assim, de uma forma, já que estamos falando de uma poesia, né? Alguns poucos exemplos de um currículo de Deus e apenas aquilo que ele pôde conhecer dentro desse tempo. Deus não perde uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Saulo, ele lutou contra Cristo na morte de Estevão. Sabe quem venceu? César lutou contra Cristo nas arenas de Roma. Sabe quem venceu? No início do estudo, irmãos, a gente viu que Abacuque significa abraço. E o abraço de Abacuque não era um abraço de amigo, era um abraço de uma luta. Abacuque estava abraçando a Deus no sentido de tinha travado uma luta com Deus, né? Sabe quem venceu essa luta? E aí, irmãos, há uma outra luta que nós devemos mostrar diante disso. É a tua luta com Deus, sabe? Pois Cristo, ele está o tempo todo nos confrontando e nos desafiando a reavaliarmos a nossa vida de acordo com base na sua palavra. Sabe quem vai vencer essa luta? O meu Deus, o Deus da Bíblia, o teu Deus, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. É isso que Deus vai mostrar para Abacuque. Irmãos,
que Deus vai mostrar para Abacuque é uma parte, como eu estou dizendo, do seu currículo, é uma parte das suas obras. Quando a gente canta aquele hino tão famoso em nosso meio, né? Conte as bênçãos, dize-as quantas são. Esse hino nada mais é do que um convite para nós olharmos para o currículo de Deus, para nós olharmos para aquilo que Deus fez, porque contar as bênçãos, dizer o que Deus fez, é exaltar a Deus e não ao homem, é dizer o que Ele fez, é dizer o que Ele realizou, é dizer as batalhas que Ele venceu na nossa vida. Então, e diante disso, diante dessa visão que Abacuque teve, ele pôde dizer: Senhor, faz de novo, realiza de novo, faz dos nossos dias, sabe? Através dessa poesia, Abacuque exalta então as ações de Deus e veja a beleza literária que há nesse texto. No versículo 8, por exemplo, ele vai dizer assim: Senhor, era contra os rios que estavas irado? Foi contra os mares que a tua fúria transbordou? Então ele vai dizer das batalhas de Deus, como será que era contra as águas? Era contra os rios? Não, era contra o homem, era contra os povos. E nessa poesia de Abacuque, ele vai exaltar, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Ele vai exaltar a abertura do Rio Jordão, quando Moisés atravessou ali com os sacerdotes. Ele vai exaltar aquele momento em que Deus parou o sol e a lua, porque Josué estava numa batalha e ele precisava ali da luz do dia para continuar aquela batalha. E ele vai procurar, como que procurando algum lugar onde Deus tenha perdido, alguma batalha onde Deus tenha se cansado, alguma batalha onde o triunfo final foi do inimigo e ele não encontrou, ele não achou. Então, quando ele começa a pensar sobre os triunfos de Deus na história, essa visão gloriosa que ele teve, no versículo 16, depois os irmãos leiam o capítulo todo e essa poesia, essa bela poesia, esse belo salmo que Abacuque ele compôs. Aí no versículo 16 ele vai dizer o seguinte: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Sabe, irmãos, ele vai ter uma experiência, e aqui os estudiosos entendem que essa experiência não foi simbólica, não foi uma alegoria que Abacuque está dizendo aqui, foi literal. Ele teve uma experiência com Deus onde o seu íntimo se estremeceu, os seus lábios tremeram, os seus ossos desfaleceram. Sabe, irmãos, como é bom o homem ter experiência com Deus. Sabe o que falta ao homem hoje? O que falta à igreja hoje, o que falta a nós hoje, não é informações acerca de Deus. O que nos falta hoje, irmãos, é experiências com Deus. O que nos falta hoje é sermos visitados por Deus. O que nos falta é sermos tocados pelo Senhor. Somente isso, irmãos, essa experiência com Deus, somente isso pode calar os nossos questionamentos. Imagine só, irmãos, você perguntando a Deus sobre os grandes dilemas da tua vida e de repente Deus abre os teus olhos e você enxerga como foi que ele abriu o Mar Vermelho. E você enxerga como foi que ele parou o sol e a lua e como Josué guerreava quando Josué guerreava lá embaixo. Imagine se Deus abre os teus olhos para te mostrar como é que foi quando ele atendeu a oração de Elias lá no Monte Carmelo e o fogo desceu e consumiu a lenha, consumiu a água, o sacrifício, tudo aquilo. Sabe que isso faria conosco? Isso nos calaria. O que mais diríamos, irmãos, diante disso? Então esse tipo de experiência, irmãos, que Abacuque teve, que os homens da Bíblia tiveram, eles não podem, esse tipo de experiência não pode ser expressada em palavras. O vocabulário não alcança, sabe? Essa experiência não dá para ser pregada. Nós podemos até expressar o sentimento que tivemos na hora dessa experiência, mas jamais poderemos expressar o conteúdo integral dessa experiência. Quando o Senhor nos visita, como visitou Abacuque, irmãos, ele nos leva a um nível superior. Ele nos leva a nossa mente, nós ficamos cativados por ele, sabe? Quem tem experiências, irmãos, como essa, se desprende das coisas da terra. Fica meio maluco, sabe? Fica no outro nível. Um encontro como esse com Deus, irmãos, muda tudo. Volto a dizer,
O que falta a nós hoje, irmãos, às vezes não é mais informação acerca de Deus. O que nos falta hoje é um encontro com Ele. Porque quem tem um encontro, irmãos, como esse que Abacuque teve, sente saudade. Sabe, aquele dia que você chorou, aquele dia que Deus te visitou, aquele dia que você falou em línguas pela primeira vez, aquele dia que você sentiu o teu quarto, o lugar onde você estava tomado pela presença de Deus. E aí a gente fica se perguntando, Senhor, faz de novo. Senhor, visita de novo. Senhor, me toca de novo. Porque somente esse toque de Deus, irmãos, pode nos calar, pode calar os nossos questionamentos. Tudo fica claro, sabe? É esse toque, é essa experiência que fez com que Paulo caísse da sua cavalgadura. É essa experiência que fez com que João ficasse prostrado. Foi esse tipo de experiência que fez com que Daniel quase desmaiasse. Foi esse tipo de experiência que fez Isaías gritar, ai de mim. O que o homem precisa é um encontro com Deus. Isso muda tudo, e somente isso é capaz de mudar tudo. O que Abacuque registra aqui é uma experiência. E aí, depois que ele tem essa experiência, que ele tem essa visão, que ele olha para um pouquinho do currículo de Deus, não encontra nenhuma derrota, não encontra nenhum fracasso, aí sim ele vai para esses 3 últimos versículos tão conhecido da igreja, né? Esse louvor de triunfo tão conhecido, porque assim, Abacuque sabia que os dias difíceis viriam. Abacuque sabia, irmãos, que os caldeus entrariam em Jerusalém. Mas, irmãos, mesmo assim, por causa do encontro que ele teve com Deus, esse encontro foi suficiente para que Abacuque compôsse um salmo, para que Abacuque compôsse uma canção, um hino, o cântico da fé. Eu quero te dizer uma coisa, se o homem tem perguntas, Deus tem respostas. Se o homem tem questionamento, Deus tem o esclarecimento. Se o homem tem os seus dilemas, Deus faz com que tudo se clareie, com que tudo fique nítido, com que todas as coisas que às vezes ficam ofuscas aos nossos olhos, fiquem tão nítidas diante de nós. Isso se chama fé. Quando Deus nos toca, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é revigorada, sabe? No versículo 2, quando Abacuque fala assim, ele pede um avivamento, dizendo, Senhor, faz de novo. Sabe, ele tinha sido tocado por Deus, ele tinha sido tocado pela palavra de Deus. Avivamento, irmãos, é isso. Avivamento é você ser tocado pelas Escrituras e ser transformado por ela. Avivamento é fruto da ação de Deus diante do clamor do homem. Sabe, quando a gente percebe que os nossos recursos acabaram, quando a gente percebe que os nossos celeiros estão vazios, então a gente busca a dispensa de Deus. E a voz de Deus, então, irmãos, coloca-nos de joelhos. A voz de Deus colocou Abacuque de joelho. Glória a Deus por isso. Avivamento, irmãos, é se interessar, porque Abacuque agora, irmãos, ele estava interessado numa única coisa, na glória de Deus. Abacuque estava interessado numa única coisa, na presença de Deus e nada mais. Abacuque agora já não estava pedindo mais a morte dos caldeus, já não estava pedindo mais o julgamento de Jerusalém, ele estava satisfeito com o toque. Ele estava satisfeito com a palavra. Avivamento é isso, avivamento é a vida que vem da palavra. A palavra, ela dá vida ao coração, a palavra dá vida à alma, a palavra dá vida ao corpo, a palavra dá vida aos campos, a palavra dá vida à natureza, a palavra dá vida ao celeiro, sabe? É uma palavra de Deus e o nosso celeiro se enche, a nossa vida se enche. Aquele cenário de deserto, aquele cenário tão triste, ele fica florido. Ser avivado, irmãos, é isso, é ter a palavra de Deus no centro. Estar avivado, irmãos, é responder positivamente a palavra mediante as nossas ações, ou seja, é quando a palavra muda o meu comportamento, é quando a palavra muda o meu pensamento, é quando a palavra muda a minha cosmovisão, é quando a palavra muda as minhas atitudes. Estar avivado é olhar para a vida com os olhos de Deus. É isso que Abacuque estava pedindo. Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez nos dias de Moisés, como o Senhor fez nos dias de Josué. Faz de novo. E nada mais importa. Nada mais importa. A vida, irmãos, de Israel era centrada na agricultura. Era uma economia
da agropecuária, né, da agricultura. Suas refeições, por exemplo, eram uma base de carne, vinho, azeite, figo. E aí, nos últimos versículos, Abacuque vai dizer, ainda que falte o azeite, se faltasse azeite, irmãos, mexia na dieta, mexia na vida religiosa, o templo precisava do azeite, as lâmpadas do templo precisavam do azeite, mas Abacuque ainda diz, ainda que o cenário fique desse jeito, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os recursos da terra falhem, Deus jamais falhará. Como diz o hino da nossa harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Olha o louvor de Abacuque, eu volto a dizer, o cenário ainda era difícil, mas ele pôde cantar. Irmãos, o verdadeiro louvor, ele nasce da dor. Uma exultação diante de Deus, irmãos, ela independe do cenário. Entende que a crise, como a crise de Abacuque, ela pode nos levar a patamares muito superiores. A tua luta, meu irmão, a tua luta, ela pode fazer a tua fé muito mais forte, muito mais sólida, muito mais madura. Isso se chama experiência de fé. O que o Senhor quer conosco, irmãos, é uma experiência com Ele, é uma experiência de fé, como Abacuque teve. E só a dor pode nos conduzir a isso. É tão bom, irmãos, quando a gente conhece alguém, a gente ouve alguém que tem esse testemunho de fé, falando das coisas de Deus. Sabe, essa pessoa fala com peso, essa pessoa fala com propriedade, essa pessoa fala com autoridade, ela fala com a unção, ela tem graça de Deus nas suas palavras, porque ela teve experiência de fé. Não podemos, irmãos, servir a Deus apenas daquilo que os outros dizem, daquilo que os outros nos contam. Precisamos, como Abacuque, ter um encontro com Deus. Precisamos sentir os ossos tremer, os lábios tremer, o corpo estremecer. Precisamos sentir, irmãos, a presença real de Deus. É só isso que pode, irmãos, calar os nossos questionamentos. Você consegue imaginar as gerações futuras de Abacuque cantando este louvor que nós vamos ler daqui a pouco, os versos 17 a 19? Talvez os caldeus entrando por Jerusalém, os caldeus, os babilônios invadindo a cidade, e mesmo assim, aquelas crianças, aqueles jovens puderam cantar o louvor de Abacuque. Ele vai dizer assim, ele fará os meus pés como os das corças ou como os das cervas, né? É um animal que consegue mover-se com rapidez, com agilidade em terrenos irregulares, e ele sobe as regiões altas. Não há tempo aqui, nem é o nosso propósito, irmãos, entrarmos com profundidade na questão das corças ou dos cervos, mas era um animal que subia os montes com uma velocidade inigualável. Ou seja, a fé faria com que o profeta pudesse andar e pudesse subir em meio às tempestades. Isso se chama fé. A lição que Abacuque dá para nós, irmãos, ao chegar no final desse estudo, é a fé. Portanto, o livro de Abacuque vai nos mostrar os três estágios da fé de Abacuque. O capítulo 1 vai nos mostrar uma fé que questiona, uma fé que pergunta, uma fé que indaga. No capítulo 2 vai nos mostrar uma fé que aguarda, uma fé que espera, uma fé que confia em silêncio. E no capítulo 3 vai nos mostrar uma fé que canta, uma fé que exulta, uma fé que agora contempla quem é Deus, contempla as coisas de Deus. Veja que mudança na fé, tudo isso pela palavra do Senhor, porque foi visitado por Deus. E quanto a você? Como está a tua fé? Em que estado ou que estágio a tua fé está? A tua fé está questionando? A tua fé está esperando? Ou a tua fé está cantando? Será, irmãos, que realmente vale a pena orar e esperar? Será que na tua batalha da tua vida, Deus conhecerá a primeira derrota? É claro que não. Deus é grande. O teu Deus tem história. O teu Deus tem currículo. Descanse nele. Todo o poder está nas mãos dele. E vamos ler agora, irmãos, para a gente concluir esse estudo de Abacuque, os versículos 17 a 19. Olha o que diz a Bíblia. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos,
Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos cervos, faz-me andar em lugares altos. Deus te fará andar em lugares altos. Que Deus abençoe a tua fé, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter com o Senhor a experiência que teve Abacuque, que a tua fé amadureça, que a tua fé cresça, que a tua fé seja fortalecida pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, irmãos. Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor por este estudo. Lembrando, irmãos, que na próxima terça-feira, às 8 horas, às 20 horas, estaremos de volta com esse estudo. Estudaremos o livro de Judas, o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o livro antes do livro de Apocalipse. Estaremos juntos, se Deus quiser. Nosso próximo encontro será no domingo, na verdade, né, às 19 horas, mas com esse estudo que fazemos semanalmente, será na próxima terça-feira. Que Deus em Cristo possa te abençoar ricamente. Deus grande, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor é o Deus de Abacuque, o Senhor é o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Senhor é o nosso Deus, o Deus grande, o Deus forte, o Deus de guerra, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Abençoa a nossa fé, fortaleça a nossa fé, dá-nos, ó Deus, crescimento na fé, Senhor, e que a nossa fé, Senhor, possa tão somente olhar para Ti. Ajuda, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, abençoa aquele que está passando por tribulação, por luta, Senhor, visita-o para a Tua glória. Acalma, meu Deus, acalma o coração do Teu filho, acalma o coração da Tua filha, pela Tua palavra, que eles possam, Pai, sentir o toque do Senhor, sentir a visita do Senhor, ouvir a voz do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, meu Deus, amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.